Oi, pessoal, bom dia, boa tarde e também boa noite. Eu quero dizer para vocês que o meu nome é Antônio Coutinho. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu estou aqui para gravar esse vídeo para levar até vocês uma mensagem de Deus que eu recebi nesta manhã, quando eu fazia a oração da manhã. É um compromisso que eu tenho com Deus de pregar a palavra de Deus. É um ministério que eu tenho que cumprir, que ninguém vai fazer por mim. Nem uma igreja, nenhum ministério das igrejas e nem o ministério que eu passei. Eu fui por muitos anos pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular. E fui pastor depois que eu saí da Igreja do Evangelho Quadrangular. Já também trabalhei em muitas obras como missionário. Hoje nós temos o início de um ministério. Eu sei que tem estado difícil para realizar esse ministério de uma forma ou de outra. Inclusive, nós não temos estúdio aqui. Eu estou no meu apartamento, eu não tenho estúdio. E o local que eu moro dá bastante barulho, bastante crianças brincam aqui no estacionamento e dá algum barulho. Então, eu peço desculpas aos meus queridos amigos e irmãos que me assistem e desconsidere esses gritos aí, são crianças alegres e que estão brincando por aí. Mas eu preciso transmitir para vocês essa palavra. Eu tenho gravado meus vídeos lá no local da oração, no recanto da oração. Esses dias gravei alguns vídeos lá. Tenho gravado meus vídeos dentro do carro e mais tarde da noite, às vezes, eu também faço com o silêncio da noite no segundo quarto aqui do apartamento. Mas, de uma forma ou de outra, vocês estão tendo acesso à minha voz, à transmissão dessas palavras. Eu estava lendo hoje uma passagem que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Esse vídeo aqui ele vai ser um pequeno vídeo que eu não vou comentar muito a respeito desse assunto. Você às vezes fala assim, que bom se eu tivesse o apóstolo Pedro para ser o meu pastor, que pregasse a palavra de Deus para mim numa igreja. Não seria melhor do que um pastor atual pregar para você, se fosse porventura o apóstolo Pedro pregador? Você não gostaria de estar lá assistindo, ouvindo a mensagem transmitida pelo apóstolo São Pedro, como muitos falam? Eu também gostaria. Eu também gostaria de ouvir o apóstolo Pedro contar as realidades dos acontecimentos quando ele andou com Jesus. A severidade de Jesus e o amor de Jesus. E ter acompanhado ali amorosamente as mensagens de Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Como eu gostaria de ouvir do apóstolo Pedro ele falando das realidades, mas não alcancei isso e nem você alcançou. Mas aqui eu tenho nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a palavra de Deus, que ela fala a respeito dos assuntos e fala a respeito de Jesus Cristo e fala a respeito do apóstolo Pedro. Aqui no capítulo 3, aqui ó, no capítulo 3
do livro de 2 Pedro, eu quero ler para vocês uma mensagem transmitida pelo apóstolo São Pedro a respeito dos finais dos tempos. Ele fala do grande dia do Senhor. A Bíblia, algumas passagens do Apocalipse falam muito a respeito disso. Nós vamos continuar pregando mais mensagens, embora não vou alternar essas mensagens uma sobre a outra, mas eu vou continuar pregando mais mensagens a respeito desse assunto, que é o dia do Senhor, arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e assim por diante. Aqui se encontra no capítulo 3, uma palavra do apóstolo Pedro, como vai ser os finais dos tempos. Eu quero ler para vocês, se eu comentar, vai ser poucos os comentários. Eu estarei fazendo mais pesquisas a respeito desse assunto para não sair das bases bíblicas, que não adianta eu falar um montão de palavras erradas para vocês aqui. Não adianta eu falar coisas que eu acho. Eu não tenho que pregar o que eu acho. Eu tenho que pregar o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz está escrito. Olha que a palavra de Deus diz, que o apóstolo Pedro mandando uma mensagem para os irmãos da igreja de Cristo. Olha, ele fala capítulo 3, versículo 1 em diante do 2 Pedro. Amados, ele fala para os irmãos, amados, esta é a segunda carta que eu vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, que é Jesus, dando mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Versículo 7. Os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, na verdade, tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer
todas estas coisas, que pessoas que deveis ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai dele que sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, que é o apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos inconstantes torcem, como se fazem também com as outras escrituras, para suas próprias perdições. Vós, porém, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens perversos, sejais juntamente arrebatados e deixeis a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Essa é uma leitura que eu fiz do inteiro capítulo 3 da carta de 2 Pedro. Não há muita necessidade de eu ficar explicando para vocês isso. A Bíblia fala dos finais dos tempos. Que a Bíblia fala que o Senhor está separando um povo. E esse povo é aqueles que eu digo sempre nos meus vídeos. Aceitem Jesus no teu coração, busque a Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Sempre eu prego desta forma. Eu sempre anuncio a salvação para vocês. Enquanto vida eu estiver, eu estarei pregando a palavra. Quando eu partir daqui, os meus vídeos ficarão, se alguém quiser ouvir e assistir, vai assistir ainda a minha voz, pregando na internet. Se o YouTube guardar os meus vídeos, eles ficarão guardados para você assistir quando você quiser. Por isso sempre eu mando você inscrever no meu canal, Antônio Coutinho, Mensagem da Fé e Realidade. A Bíblia então mostra que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito do dia do Senhor. A primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento dos salvos. Eu não garanto nada neste mundo após a saída dos salvos daqui, porque da mesma forma foi em Sodoma e Gomorra. Assim que Ló e as suas filhas e a sua mulher, até a metade do caminho, saíram de Sodoma e Gomorra, logo em seguida os anjos anunciaram os céus, e os céus derramou fogo, enxofre, e queimaram aquela cidade, em todos os ímpios que estavam lá morreram. Isso mostra então que assim que o Senhor tirar o justo da terra, o juízo de Deus vai começar a acontecer na face da terra. O juízo de Deus já se encontra. Você já pode ver que existem pessoas que já não temem mais a Deus. Muitos acontecimentos de aviso do Senhor já está fazendo acontecer na terra. Pode ver que tem acontecido muitas enchentes, que tem tomado conta de cidades, levando casas, levando pessoas, destruindo vidas. Quantas enchentes levando seus pertences, automóveis, casas, móveis e tudo que existem. Porque o juízo de Deus começa já. Mas como? É porque muitas pessoas não converteram e alguns nem converter irão, porque a maldade cresceu na face da terra. Pela quantidade e multidões de pessoas que existem na terra, a maldade também cresceu.
Por isso, vamos ficar atentos às palavras que o apóstolo São Pedro diz aqui, que nós não podemos informar muito mais porque já falou a verdade. Assim que eu puder, eu estarei novamente continuando pregar a respeito desses finais. Mas o mais importante, aceite Jesus no teu coração. Deixa eu olhar no seu olho e falar essa verdade para você. Aceite Jesus no teu coração. Arrependa dos teus pecados. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa ou até mesmo uma igreja que seja longe, mas que pregue a verdade da palavra de Deus. Nunca procure essas igrejas que só pregam as coisas deste mundo, que pregam riquezas e dinheiro. Procure uma igreja que pregue a salvação, a palavra de Deus. Esta é a minha mensagem desta oportunidade que eu tive de pregar para você. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, você pode inscrever no meu canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé e Realidade. Você não vai pagar nada por isso. E você podendo, você pode deixar seu joinha. Aperta aí o dedinho levantado aí que ele vai clicar ele. E assim você pode, na oportunidade, manter uma visualização nesse vídeo. E além de tudo, se você puder, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus, amém.